Seguimos daqui, então, com a gravação do nosso episódio do podcast, falando sobre Enneagrama. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Estamos entrevistando a Ana Paula, que é minha cliente, que é tipo 2, que estava conversando com a gente sobre como foi o início dessa descoberta. E eu quero fazer um gancho aqui, então, Ana Paula, e te perguntar assim, tu deve lembrar porque o tipo 2 emocional e as memórias reais mesmo que a gente grava são as emoções, né? São as emocionais. Então eu te pergunto, tu acha que foi fácil esse processo de descoberta? Foi difícil? Como que foi, assim? Não é fácil, né? Às vezes a gente não quer mexer em coisas ou não quer descobrir coisas não tão boas, tipo que o meu grande problema é ter o orgulho, né? Não é legal, tem Eu lembro, orgulho. bem nesse ponto que eu queria tocar, porque assim, a É. gente já sabia no primeiro dia das tuas características, já tinha percebido. Aí depois a gente foi assistir vídeo, aí aquilo tudo era chato, e aí depois não sei o que mais o livro, e aí nada baixava. Aí tá, parece que é. Aí tu bem o orgulho, assim, parece que é. Mas não sei. E seguia conversando para depois, mais adiante, dizer assim, não, peraí. Porque acho que foi um dia que tu tava com um desconforto muito sério com alguma coisa, e aí tu conseguiu entender que Será? aquilo era característica daquilo tudo que tu tinha estudado, né? Peraí, isso que tu tá sentindo agora é tal coisa, e isso tem a ver com tudo isso que tu estudou, e a solução para isso, porque aí tá a grande graça, né? A gente identificar o que é que a gente está sentindo serve para que a gente possa dar um remédio para isso. Sim. Porque antes, ao natural, a gente faz esse movimento de dar o remédio. A gente vai para o nosso estresse, como tu estava descrevendo, né? Uma vez que o tipo 2 não tem o reconhecimento daquilo que ele está fazendo, daquele esforço, daquela dedicação, de tudo aquilo que ele faz com tanto amor, com tanta entrega, aí ele chega lá e dá um pulo de peito aberto e cai no vácuo, assim, não tem nada lá. Não tem ninguém para aplaudir, né? E aí ele fica muito mal, vai para o estresse. Isso é natural, espontâneo. Quando vê, foi. E aí o que traz ele para o equilíbrio? Ele tem que se incluir, ele tem que se priorizar, ele tem que olhar para ele, tá. Beleza, isso é o que diz lá a regrinha tipo 8, tipo 2. Acontece que a gente faz isso naturalmente, e foi isso que foi mapeado e que é lindo nesse estudo do Enneagrama, que a gente faz isso naturalmente. Só que a gente faz inconsciente, então a gente não sabe, não tem E de como... uma maneira sofrida. Isso, e quanto tempo isso leva, e aí a gente fica, né, por que eu tô mal, por que eu tô melhor, ou enfim, por que eu melhorei, por que de repente passou? E quando a gente conhece, a gente domina isso e a gente, então, administra isso, eu diria, melhor. Né? Eu fico aqui com quase um vulcão, assim, querendo, quero, como eu sou, né, quero pegar todo mundo que eu amo, eu quero botar na aula do Enneagrama, eu quero botar na aula da Física Quântica, eu quero que as pessoas cresçam que nem eu cresci, eu quero que as pessoas vejam o que eu vi, eu quero que elas melhorem, eu quero, assim, que as pessoas tenham esse fervor. Aí a gente pensa que o outro é o outro, que a gente é a E que ele gente. tem o time dele, e que de repente E não aí, pode ou não tá afim. graças a Deus eu tenho uma Kelly na minha vida que toda hora me traz para aqui o agora, toda hora me mostra, me descreve, né? Me Traduz. explicua, meu cérebro, na verdade. Né, o porquê das coisas, porque o tipo 2 tem essa dificuldade, né? Por que aqui tá chovendo agora? Se eu programei sair de casa. Tá chovendo agora porque simplesmente tem que chover agora, não é mesmo? Se programou sair de casa, que vamos fazer outra programação. Então, assim, o respeito, eu acho que a palavra de tu, respeito, é tu saber que o outro tem. Quando a gente se descobre com todas as suas características positivas e negativas, que são muitas, a gente entende coisas. Quando tu entende coisas em relação a ti, tu consegue, como o outro é o teu espelho, tu consegue projetar no outro que o outro também tem as suas coisas positivas e negativas e elas não são iguais às tuas, porque elas podem ser, ele pode ser, muito provavelmente, de um tipo diferente do teu. Então, surge um respeito às coisas que antes eu acho que eram críticas, sabe? E tu entender de cada personalidade, né? Na verdade, assim, eu enxergo o Enneagrama dura,
e friamente como uma grande arma, né, persuasiva de relações ou para o bem ou para o mal, né? Depende de quem vê, quem use, como é. Eu acho uma coisa incrível, assim. Eu passei a achar uma coisa incrível. Tu tá falando e tá me vindo assim, né? As pessoas podem nos escutar e dizer, então talvez seja mais fácil se eu me relacionar com as pessoas do meu tipo. Aí aqui a Kellen, que tu tá falando, né? Que é razão, tudo mais, que contribui na tua vida com a razão. De fato, eu acho que é grande contribuição, porque a maior parte dos meus clientes, eles não são teóricos. Entende? Eles são emocionais, ou eles são ativos e eles precisam de um teórico para ajudá-los a fazer ajudá-los a fazer aquilo que eles sozinhos não sabem fazer. Entende? Eu, por exemplo, se eu fosse fazer um processo de coaching, eu ia preferir ou ter uma coach ativa ou emocional para ela me dar o outro olhar que eu sozinha não sei ter. Então tá, tudo bem. Aí eu sou uma teórica, meu perfil é um 6 contrafóbico, e talvez eu entendesse melhor, né, Ana Paula, um 6 contrafóbico. Quem sabe eu me relacionaria melhor com ele. Mas Ana que Paula... tu teria, né? Não, aí tem duas coisas, 2 pontos, que é essa questão do crescimento. Sim, eu entendo um outro tipo 6 contrafóbico, eu sei onde dói. Onde dói naquele momento que ele está reagindo. Agora, o que acontece? Quando a gente se relaciona com o mesmo tipo, a gente entende, a gente sabe, tudo bem. Porém, aquela dor, aquela energia, ela potencializa a nossa. Sabe aquilo que tu sozinho sentiria? Tipo, 2 sozinho sentiria? Por não entendimento do outro? É uma dor muito pior se é um 2 com 2, entende? Sim. Um 6 contrafóbico, um 6 contrafóbico, porque, tipo assim, sintoniza aquilo. Um estimula no outro aquela dor, porque aí os dois são 2 olhares para aquele mesmo superposição de onda. Exatamente. E 2 olhares sobre do mesmo ponto de vista, reforçando. Não, tu tá vendo aquilo? Não, eu tô vendo. Então, para além... Imagina que horror! Já pensou? Eu tenho uma amigona... Melhor não pensar. Eu tenho uma grande amiga que foi fazer um curso de Enneagrama e era um retiro, foi uma semana numa fazenda e tal. E ela disse assim que o principal exercício, assim, que deu para entender que a gente é só uma coisa, a gente é um habitante de um planetinha de 7 bilhões de habitantes, onde a gente só tem um ponto de vista, humildemente aqui, baixando a bola, baixando barreiras, baixando tudo, né? Ela vai dizer assim, simplesmente deram uma tarefa, a mesma, para todo mundo. E pediram para que a gente separasse em grupinhos, tipo 1 aqui, tipo 2 ali, tipo 3 aqui, tipo, os tipo 2 vieram para cá, tudo se amando, tudo abraçadinho, tudo queridinho um com o outro. Ai, parece uns ursinhos carinhosos, tipo 6 lá do outro lado. Até virarem tipo 8, todos ao mesmo tempo. Ai, não, mas um reconhecendo o outro, ai, como tu é esforçada, porque eles gostam de ser reconhecidos, então eles dão isso pro outro assim, né? Reconhecimento eles dão de graça. E tá. Aí ela disse que Ellen passou uma tarde, a gente com a tal da tarefa, os tipo 3 ficaram lá só se admirando, só se pavoneando, os tipo 2 se amando, os tipo 6 lá com as planilhas, com os controles, com não sei o quê. E a bendita da tarefa, minha querida, não saiu. Não aconteceu. Porque tu entra... Porque cada um ficou olhando não deu o passo adiante, encantados com, eu acho que com a armadilha do seu melhor ou do seu pior. Ai, como eu sou legal. Exato. E não se colocaram, porque quando a gente convive com o diferente, é a chance que a gente tem de ver o mundo com outros olhos. Porque o equilíbrio, né? O nosso ponto de vista a gente já tem. E ele tem pontos positivos e pontos negativos. A nossa bolhazinha a gente já tem. A chance da gente sair da bolha é o outro, diferente. Né? E então achei incrível assim, a chance que são essas duas coisas, né? Além de 2 tipo 3, por exemplo, que eles gostam de se admirar, sabe? Fica um pro outro, assim, ai, como tu é lindo, jogando confete. Isso, entendeu? Então, a graça de tudo é realmente o diferente. É a gente dizer assim, bom, são 9 tipos, com subtipos... Tem um pouco de cada, né? Com 9 tipos, com subtipos e com níveis de consciência, que tem ali 5, 6 níveis diferentes, né? São muitas variedades, não são 9 tipos, só 9 caixinhas. Ok. São 20, começam com 27, né?
Exatamente. Mas se a gente pensar assim, bom, o dia que eu entendi, né? Eu só tenho um ponto de vista sob o olhar do tipo 6, essa situação é essa. Mas se fosse um tipo 2 olhando aqui ia ver outro e o tipo 8 ia ver outra. Então, assim, ó, humildemente estou vendo o meu ponto de vista, me coloco no meu lugar e aprendo com a Ana Paula, que é o meu coração, já que eu sou o cérebro dela, ela é meu coração. E por aí vai. O tipo 3 me ensina a buscar o sucesso, o tipo 5 me ensina a buscar a informação, enfim, É cada um, incrível. Isso é né? incrível nas E relações. nós temos as 9 emoções, Sim. A Ana Paula também tem tipo 6 lá na árvore dela, com as 9 emoções, com a ordem que ela coloca. Porém, aqui eu me especializei, foi 6 e ela se especializou no 2. Ok. E é legal, assim, a gente ouvir um reconhecimento de coisas. Por exemplo, tem uma amiga minha que diz assim, como tu é doada, como tu consegue saber que a pessoa tá doente, ligar 2, 3 dias para ela e perguntar como é que tu tá, hein? Ou então alguém fazer um favor e tu lá e dar um bombom. Eu gosto disso em ti. Então, coisas boas também a gente ensina, né? Para quem não tem esse perfil assim, porque isso eu nem penso que eu vou ligar. Ai, agora, hoje eu vou começar então a ligar. Não, isso é uma coisa que é automático, né? Então, isso é de cada um. E agora há pouco tempo a gente fez um curso, né, de Enneagrama, sim. E uma das coisas que eu descobri que eu achei incrível que o tipo 2 conecta com o outro pelo coração, justamente pela emoção, né? Os emocionais, na verdade. Então, eles conseguem fazer essa conexão com o outro. E eu sempre disse isso para várias pessoas que eu achava estranho, que além da minha desenvolvimento, assim, da minha dignidade, que eu sinto muito, né, as coisas, que eu achava estranho, era como se eu conseguisse ler a pessoa, mas que eu não conseguia explicar como. Então, isso também é do tipo 2, sabe? Fazer essa conexão e ler o que está acontecendo. E como eu sou uma tipo 2 sexual também, eles falaram uma outra característica que também é minha, e que aí tu vai linkando e vai montando quebra-cabeça. E tu não é assim um ET, né? Existem outros ETs iguais. Que bom, não estamos Porque a sós. gente, não, né? A gente fica assim, nesse curso, né? Porque eu chego assim, eu sou tida como eu sou muito ruim de fisionomia e de nome, tá? Eu preciso encontrar uma pessoa, assim, talvez 3, 4 vezes, ou então, como já me disseram, me cutucam, tu não vai me dar oi de novo? Eu sou a fulana e eu fico morta de vergonha, sabe? Aí, daquele momento que eu me choco, eu passo a gravar, pelo amor de Deus, a pessoa e o nome. Então, esse desligamento que eu tenho também é do tipo 2 sexual. O tipo 2 sexual que eu li, que a gente ouviu, assim, ele entra num local e como ele faz essa conexão com o coração, com determinadas pessoas e tu sente, ele descreveu o tipo 2 sexual como se visse algumas pessoas em preto e branco e algumas pessoas em colorido. Que as em preto e branco, tu não faz essa conexão e tu não tem essa ligação. Então, elas passam a te passar desapercebido, porque alguma coisa te fez conectar na outra. Uhum. Passa a ser a tua tela colorida. E isso também, quando eu ouvi isso, eu digo, meu Deus, Quem é que não é contou só, para eles? Quem é que não é contou só para um eles? é muito incrível, porque não é só um desligamento, entendeu? Não. É uma ação tua que eu vou começar a prestar. E o que isso me gera? Que eu sou muito antipática, que eu sou muito de nariz em pé, porque eu passo e não conheço, porque realmente eu passo e não conheço. Uhum. Mas isso é uma característica negativa que eu considero do tipo 2 sexual. Desfazer ou fazer uma conexão, né? Uhum. Essa ligação. Então, eu Que tenho é que entrar nos espontânea, locais. que não é racional, ou seja, tu não controla Nada. pensando, eu tenho que Não, fazer. Não, ela acontece ou não. não. Mas a partir do momento que eu sei que isso funciona assim, eu vou prestar, não nesse momento, né, que não estamos com convivência, mas eu quero, assim, eu vou começar a prestar atenção quando eu entrar num grande grupo. Uhum. Olha, vamos olhar para todos, vamos ver, vamos, né? E isso que tu tá falando, É esse exercício incrível. que tu tá falando, é assim, ó, nós temos os 3 centros de inteligência, centro teórico, emocional e o centro de energia que é na barriga. Centro teórico, centro Ativo. emocional e centro ativo, né? Então, a Ana, ela usa o centro emocional, ela se conecta pelo coração, ela sente as coisas, ela lê as pessoas pelo coração,
ela se emociona e ela expressa, ponto final. E ela primeiro sente, depois ela age, que é o centro que está mais perto do perfil dela, e por último talvez ela nunca pense, talvez ela nunca pense, exato. O que ela está dizendo, bom, só um pouquinho, eu preciso acordar esse meu centro teórico aí e raciocinar um pouco, porque aí vai equilibrar os centros também, né, Ana? Porque só emocional, emoção, daqui a pouco tu tá sofrendo, desatinada, tu querendo... Uma vez eu brinquei com isso, né? Gente, dinheiro não tem coração. E quando a gente vai mexer em dinheiro, a gente tem que usar o outro centro. Não é com a emoção que a gente usa dinheiro. A gente tem que usar a razão. Dinheiro é lógica, né? Então, tem situações que pedem, que é o que todos nós buscamos. Tem situações que eu, Kellen, quero colocar tudo numa planilha de Excel. Eu sempre pergunto onde é que eu boto o coração na planilha. Onde é que vai? Qual o número dele? Quanto pesa? Né? Pois é. Não tem como, Kellen. Ali na hora você tem que usar o outro centro de inteligência. Né? Tem coisas que a gente só sente, ponto. E aí, se tu vai te relacionar com um instintivo, por exemplo, tem um choque, né? Porque a pessoa não entende como é que tu tá querendo falar, dizer. Não existe isso, né? É que nem querer botar o coração que nem botar o coração na planilha. Então, eu acho que a grande palavra que a gente aprendeu, né, esse fim de semana é a harmonia, né? A harmonia. Onde a gente pode, assim, ó, e também, né, Ana, estava falando antes, esse é o meu jeito, quanta coisa eu contribuo na vida das pessoas, que é outra coisa que eu falo já no início, assim, não é desfazendo de quem tu é que a gente vai melhorar, não é tu não cuidando das pessoas que a gente vai melhorar o tipo 2. Não é dizendo para ela, o que te estraga é que tu só cuida dos outros. Imagina, corta os pulsos dela, mas deixa ela continuar fazendo isso, por favor. Porque é a mesma coisa se ela tiver que parar de cuidar das pessoas. Então, eu sempre dizia, te acalma, tu não vai. Pelo contrário, o mundo, as pessoas, elas precisam, a gente precisa que exista isso no mundo. Quem fornece isso, quem nos ensina a fazer isso é o tipo 2. Então, não é eliminando isso do planeta que a gente vai deixar as coisas melhor. O que a gente vai aprender? A gente vai entender que a gente faz isso, a gente vai se incluir nesse bem que a gente quer fazer para os outros. Aí a gente vai achar... a família. Exato. Aí a gente vai achar o equilíbrio. A gente vai continuar 24 horas por dia cuidando do outro, porém a gente está nesse pacotinho. Né? Porque como ele se vicia em cuidar do outro e se acostuma a não cuidar de si, a não fazer o seu imposto de renda, não fazer as suas coisas básicas, não é nenhum, né? Mas aí ele se deixa por último. Quando ele começa a ter muita demanda de muita gente pedindo, cada vez menos ele faz para ele, né? E vai indo. Aí quando ele tá assim, ó, no auge da loucura lá, dando estrelinha ninja para todo lado, vem alguém e ainda diz assim, tá se fazendo pouco, Ana Paula, tá se esforçando pouco. Ou então eu faço, sei lá, eu ligo para alguém que fiz e digo assim, pode falar? Não, tô jantando. Aquilo me cai assim. Tá? E continua jantando e falando comigo, criatura. Depois te ligo. Tá, chega a ser... eu nem sei o que é. A pessoa entra num vácuo, assim. O que aconteceu? O que tá acontecendo? Nada, a pessoa só tá jantando, né? E uma coisa que eu aprendi contigo que foi muito incrível, assim, na minha vida, e que uma prática que, entre aspas, a gente ouvindo parece uma bobagem, né? Queres ir para a França agora comigo? Não, obrigado. Né? Aquela prática lá. Gratidão por respeitar o teu espaço. A gente tem que aprender a respeitar o espaço, né? E que um não é só um não, e que um sim também, e que tá tudo bem, nesse sentido de a gente não... Tanto o não que tu diz, quanto o não que tu recebe, né, Ana? Porque, na verdade, o teu não, assim, também é muito difícil de dizer, né? Vamos para a França, olha que proposta, assim, como é que a pessoa vai dizer que não, né? Não. E aí a resposta do exercício era dizer não para qualquer proposta incrível. Não, muito obrigada, mas hoje eu tenho outro compromisso, tal, vou adorar em uma outra data, alguma coisa assim. Aí, ok. Agora, quando a gente fazia a pergunta, né? Tu fazia a pergunta, tu fazia a proposta e a pessoa te dizer não. Que é isso, não posso, estou jantando, agora não posso. E para o tipo 2 é incrível isso, porque tu não quer. Como é que tu vai ouvir um não se tu não diz, né?
E a pessoa Sim. pode dizer, e a gente pode ouvir, e tu pode dizer, e esse equilíbrio tem que ser formado, porque quando tu entende o outro, tu constrói o respeito, tu consegue enxergar as qualidades e os defeitos, e entender que se lá o tipo 7 não tiver um programa, né, vai surtar e... Ai, que saco, aquela lá não quer parar nunca de nada. Tá bem, ela é assim, é só um Uhum. perfil, talvez, desequilibrado, ou sei lá eu, entendeu? Não interessa. Uhum. O outro é o outro, né? E como que ficou para ti, assim, Ana? Porque antes tu não sabia do teu perfil, tá? Não, Já melhorou um pouquinho tu saber. Tu já entendeu que tinha um mapa, né? Que tu ia fazer o caminho todo, mas que tinha um mapa. E em relação às outras pessoas, tu acha que à medida que tu ficou mais consciente, tu acha que ficou mais fácil para as outras pessoas conviverem contigo também? Porque, não. assim, teve um tempo Eu não sei que, que essa eu pergunta. simplesmente não lido com essa situação, não vou me expor a essa situação. Aí vai a minha instrutora lá de Enneagrama e diz, não, Kelly, tu pode te expor à situação, se tu tiver algum desconforto, tu não precisa mais reagir, não precisa sair mais, ser explosiva tal, mas depois que passar aquele desconforto, tu pode explicar para a pessoa que a determinada atitude dela te causa desconforto e tal, tal, tal. E aos pouquinhos, aquelas pessoas tuas, né, de casa, tua mãe e tal, aos pouquinhos eu fui dizendo isso. Esse exercício de depois que ferve o motor, né, depois. Volta com calma e explica. E aos pouquinhos algumas pessoas do meu entorno foram entendendo como é que isso funciona. E aí também, por quê? O que que acontece? O tipo 2 é um dos perfis que eu tive mais dificuldade na minha caminhada, assim, porque eles são muito amorzinho, e o tipo 6 ele quer compromisso, tem que cumprir, hora tem que cumprir, coisa tem que fazer, e ele não tem muito tato para chegar e pedir as coisas, então ele já chega atropelando, ele já é indiferente, ele já trata como se fosse qualquer um, né? Trata todo mundo no bolo ali, e toda essa indiferença para o tipo 2 é ofensiva, porque ele quer ser teu melhor amigo, pede com jeito que ele te dá a vida, mas não vem me atropelando, ele também não gosta disso. Então eu É a tive... preferência, é ter a preferência em tudo, né? Isso é um pouco desgastante, porque É. isso também é o primeiro que salta, né? Uhum. Eu tenho que ser a mais organizada, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais a melhor amiga. E aí, quando tu vê daqui a pouco algumas diferenças nas relações, das amizades, que tá tudo bem, porque cada um pode fazer essas escolhas. Ai, antes eu arrasava. Algumas coisas não melhorei ainda, Uhum. mas hoje eu penso, opa, né? Já sabe o Olha que aí que é, né? sei o que que é. Embora às vezes não me soe tão confortável, eu consigo, não instantaneamente reverter, mas eu consigo acomodar. E Uhum. sim, para algumas pessoas é difícil de conviver, porque eu acho que dói às vezes tanto, tu tá num outro patamar, e aí o que que acontece? A tua vibração muda também de tudo, né? Então tu te desconecta de alguns próximos, e isso também me faz sofrer, porque eu não posso perder ninguém. O meu sonho é ter, assim, todas as pessoas que eu amo morando num prédio de 80 andares, cada um nos seus apartamentos, onde eu consigo controlar todo mundo e consigo visitar todos ao mesmo tempo na hora que eu quiser, entendeu? Não vai deixar faltar amor para ninguém, vai ter bastante Não, amor. é eu que sei, eu que controlo. Só que em contrapartida de tudo isso, eu tenho uma coisa expressa pela liberdade, assim, entendeu? Eu preciso da liberdade. E eu também entendi no Enneagrama que essa liberdade também é do tipo 2, que é o equilíbrio, né? No momento que ele se despe dessas coisas todas de controle, de Essa doação, obrigação, né? Dessa obrigação, obrigação, essa né? exigência, então tu te é livre. Então eu digo assim, né? Eu sou uma pessoa que eu só faço o que eu quero, na hora que eu quero e com quem eu quero. E isso às vezes foge um pouco, né? Porque Disso tu não tudo. tem essa liberdade toda, tu tem tantas coisas para atender, né? E no Então assim, momento que eu tu tenho isso começa, para mim, eu tenho isso quando não sei te explicar, porque eu preciso, também tem outra coisa que é o equilíbrio, que é a conexão, né, com o todo. Então, também descobri isso dentro do perfil. Eu preciso, em algum momento, estar sozinha, ficar sozinha e estar conectada. Para onde? O que que eu faço? O que que é a minha conexão? Eu corro para a beira da praia. Então, qual é o uhum, meu prazer? Eu tenho que aproveitar a vida, eu não posso dormir, não posso fechar, eu tenho que fazer tudo, porque eu tenho que aproveitar as pessoas, eu tenho que amar.
Como assim que as pessoas cesteiam? Nossa, eu tenho, né? Então, isso, quando eu fiquei grávida, inclusive, eu pensava, e agora? Eu fiquei até o 3º mês dormindo, nem sei quanto tempo. Eu dizia, o que fizeram? O que está acontecendo? Eu só descobri que eu estava grávida porque um dia eu dormi um sábado. Para te ter ideia. Sim. Então, essa urgência pela... Isso vem bastante da minha intensidade por ser, né, de 2 de abril, por ser ariana. Então, essa urgência de ser feliz agora, de estar amando agora, de estar junto agora, de estar curtindo agora, não posso que me convidem, eu digo, nem para pegar fio na esquina, porque eu vou dizer sim. Uhum. O Eu instinto quero estar sexual junto. traz isso também, essa intensidade, A né? intensidade. É. Então, para onde que eu corro? Para a beira da praia, às 7 da manhã, onde não tem ninguém, é onde eu posso ficar Mas sozinha. ali, olha só, esse movimento que tu Que faz, me traz o equilíbrio. ele é próprio do tipo 4. O tipo 4, ele por ele mesmo, uma coisa que ele gosta de fazer, que seja raro, mas que seja, sabe? Ah, eu consigo uma vez por semana fazer isso, mas esse momento de estar consigo mesmo, que é o tipo 4 em pessoa. Eu tenho uma cliente tipo 4. Um dia eu cheguei na casa dela, ai, tô tão bem hoje. Eu disse, é mesmo? O que que aconteceu? Ah, a minha filha saiu ontem, aí eu abri uma garrafa de vinho, aí eu botei uma música bem triste, chorei, lembrei de todas as Ficou minhas sozinha. dores. E eu digo, meu Deus, isso é maravilhoso para ela, entendeu? Porque ela esteve sozinha com o seu momento, com as suas dores, com o seu drama e tal. Parece que assim, pegou no colo cada coisinha, cuidou, sentiu, É tá tudo bem bem. isso, sim. E aí, né? E aí que tem que ser assim. Aí, claro, tu vai explicar, tu vai dizer para uma pessoa que tu curte uma coisa dessa, um momento só teu, de frente pro mar. Poxa, mas tu E gosta de estar aí, sempre com tanta gente, sim? Mas olha o contraponto, eu preciso ter esse momento. se eu não sei nada disso, mas eu não posso ser bem certa mesmo, né? Porque tô uma hora querendo me Um doar, monte de gente. uma hora querendo me E se isolar. culpando por querer se isolar, se culpando. E no outro momento, querendo matar todos de metralhador, pegado do pescoço, assim, entendeu? Da raiva que vai pro 8. Como? Então, Tá. quando tu estuda e que tu enxerga isso tudo, ai, nem sei, é um alívio muito grande. Que bom. Bom, a gente falou, eu brinquei no início ali que é uma caminhada que não termina, né? E é encantadora, porque tu tá se vendo quanto já estava encantada quando tu descobriu, agora tu estudou, te aprofundou um pouco mais. Isso que tu viu ali nesse último curso que a gente É fez assim, né? é a pontinha do iceberg, porque o negócio o buraco é bem mais embaixo. Pensa que o dia que me disseram isso, eu achei fantástico, né? Que o máximo, assim, que a gente possa imaginar de elevação, assim, é a gente saber usar as 9 emoções. Cada uma na circunstância e na ocasião que for adequada, entendeu? Quando precisar ser um tipo 6, ser um tipo 6. Quando precisar ser um tipo 5, ser um tipo 5. Sabe quantas encarnações nós vamos ter que voltar? Algumas. Milhões. Algumas. Milhões. A coisa que sempre mais me incomodou é assim, é uma aflição com alguém superior, um degrau acima, um chefe, um professor, alguma coisa assim, ser chamada pelo chefe, nem sei. Eu já entro na sala da pessoa Já chorando, morri. de Eu nervoso, preciso fazer uma por última exemplo. provocação. Uma última provocação. Essa tipo 2 que tá tão serena, assim. Como que é não conseguir algo que tu queira? Não Ah, consegui. Não consegui. eu quase nunca não consigo algo que eu Ó, olha queira. o orgulho, olha o orgulho. Desculpa aí. Ó, o teu áudio. Isso. Aí, foi. É Foi. uma. Eu quase nunca consigo, quase nunca passo por isso. Mas quando eu passo por isso, Não sei, é muito, muito frustrante. Ao ponto de. Eu tenho um exemplo disso, né? O maior exemplo da minha vida, talvez, o grande exemplo da minha vida, que é a não aprovação no vestibular de medicina até hoje. E aí, quando eu te levei isso, eu me lembro que tu me dissesse assim: será que tu quer? ou é só Será pelo que gostinho de conseguir? ou é só pelo teu orgulho? E aí bagunça, porque depois que tu entende como é que funciona o orgulho, a gente não sei.
Não sei se eu vou passar e vou dizer, passei aí, ó, passei, pessoal, agora deu, tá? Não vou cursar. Não sei, então é muito frustrante, porque tu vai criando uma crença, né? Eu posso, eu consigo, e daqui a pouco tem uma coisa que tu não E o consegue. 2 ele é movido ele se move pelo desafio. Então, assim, ter algo que ele não consegue é quase que vital, assim, para ele ter uma gana de buscar no outro dia. Assim como dá a frustração, mas também dá essa, Dá sabe? motivação, porque isso eu associo também ao lado pioneiro do ser ariano, né? Uhum, Tem que ser a primeira, tem que ser a sei lá eu, a que inventaram uma coisa, quero eu estar lá desfilando a uhum, coisa, né? sim. Tem isso. Ai, duvido, duvido que tu consiga. Tu vai lá Será e que tu faz. consegue, Ana Paula? Tipo assim, aquela. Será que tu consegue chegar mais cedo? Mas credo, pode ver se eu não vou conseguir, muda meu nome. Muda, tipo assim, eu sempre disse quando e aí passa, aí tu passa a ter o comportamento contrário. Eu sou britânica com horário, por quê? Porque eu não aceito as pessoas se atrasarem, entendeu? Não é uma coisa que eu não aceito. Se tu tem um relógio, se tu tem um horário, se tu marcou às 5, é às 5. Se tu não podia chegar às 5, tá bem. Então tu marcasse às 5:30. Por que tu É não te para isso. esforçou? Por que tu não te esforçou um pouquinho, né? Eu me esforço tanto e não dói, tu não pode te esforçar um pouquinho. Outra Miguel era pequeno, coisa, nós viajava, combinava assim com ou até qualquer saída. Se eu tenho um nenê que eu sei que vai acontecer 1 milhão de zebras antes, se o horário da saída, por exemplo, de uma viagem às 7 da manhã, eu me acordava às 3. ó, Que era para ter certeza que tudo estaria pronto e eu dentro do carro às 7. Só que daí não é às 7:01, é às 7. E eu aí me pedem esforço. carona. O esforço É. para mim não é um problema, mas também, né, não me tire para bobo. Um outro exemplo que eu me lembrei aqui, só para a Aí entra o gente. julgamento, né? E aí entra a crítica de ter que melhorar a parte do julgamento. Então aí vão vindo outras coisas, né, que vão colando em ti, no perfil, que te fazem olhar, ah, meu Deus, quanta caminhada ainda tem que ter. Ah, isso aí que tá. Ana, eu lembro do dia que nós falamos sobre como que tu tomava a tua medicação. Ah, eu ia falar isso e me esqueci. E assim, ó, como Tomava. ele cuida demais do outro, ele sabe tudo, até se for o assunto for medicação, ele sabe qual remédio, né? Até porque a Ana Paula, além de tudo, é farmacêutica, né? Então, com relação ao remédio, sabe tudo. Mas como que ela administrava a medicação dela que ela tinha que tomar? E ela dizia, não sei por que eu faço isso, não sei por que eu faço isso. Né? Porque não tinha explicação mesmo, né? É simplesmente Não. porque a gente cuida bem do outro, né? E aí E tu me aí, disseste, tem uma ferramenta, toma por mim. E funcionou durante uns 2 meses. Tomei pela Kelly os medicamentos. e aí tomava bem bonitinho. Ai, que horror. É incrível isso, o É. cérebro da gente, como é que funciona. Bom, mas enfim, Ana, a gente vai se ver numa outra série de episódios que eu quero num outro momento falar só sobre relacionamentos, tá? Porque eu acho que é um assunto que rende bastante. Tem um livro do Enneagrama que, inclusive, ele fala é no amor e no trabalho. E as mesmas duplas, elas agem completamente diferente nessas duas situações. Pode ser a mesma dupla 6 e 2 lá, no amor é uma coisa, no trabalho é outra. Então eu estou combinando com todo mundo que a gente está pensando em voltar para falar um pouquinho sobre relacionamentos, que eu acho que aí vai ajudar também bastante muita gente. Eu te Pode agradeço contar comigo, a muito. gente tendo contribuição sempre na vida de alguém já é fantástico. Estamos Eu que unidas agradeço estamos unidas por esse propósito na vida, né? do fundo De do querer um trazer dia. essa vida melhor aí para todo mundo. Te agradeço, eu comecei a agradecer e te dizer, eu te agradeço pela tua coragem, porque não foi fácil, eu assisti, né? Não foi fácil, doía em mim, o tipo 6 ele não pisca, ele não faz um olhinho de triste, ele não mostra que tá apavorado ali, que ele tá vendo a pessoa sofrer, porque ele é um teórico, né? Então ele tá olhando para a dor, ele tá pensando, meu Deus, isso tem que passar. Isso tem que passar. Como que essa sentidora, né? Talvez pensasse. O que é isso? Nossa Senhora, então, pela tua coragem de mesmo com todo o desafio que foi, tu não desistiu, tu foi em frente, tu
Tu não desistiu nem um dia até hoje, né? De seguir enfrentando. Tu quase desistisse de mim e aí eu digo, ai, não, não é possível. É a estratégia, minha amiga. A estratégia da tua coach foi a estratégia salvadora ali. Foi a estratégia salvadora. Assim? Como assim tu não vai me atender? Eu achei que eu é que decidia isso. Não, Ana Paula, aqui quem resolve isso sou eu. Não, mas não. Mas era por alguma coisa que precisava, assim, eu tinha que ser... Ela estava precisando de um desafio, tinha que ser um desafio ficar ali, entendeu? Não, peraí, eu vou conseguir, eu não vou parar com esse negócio. Tá, mas tu quer mesmo, Ana Paula, tu vai com tudo, tu vai passar pelo que tiver que passar. Porque a gente já estava lá pela terceira sessão e não engrenava o negócio, não engrenava. Tava só no orgulho, só na dor. E ela, não, eu quero, eu vou até o fim. Não desiste de mim, não desiste de mim. Isso não tá. A estratégia matadora, esse é o segredo da coach, a coach sabe quando é a hora de aplicar. Revelei. E aí deu tudo muito certo, Muito obrigada, viu, meu amor, você tá linda. E esse sorriso aí, tu sabe que a minha promessa era que daqui para frente só sorrisos, né? Então, eu que agradeço do fundo do meu coração, assim, esse presente que é de ter na minha vida, todos os dias, mesmo depois de a gente ter encerrado o nosso processo. E só quem tem uma Kellencita assim, consegue entender o quanto a vida, a gente vai assim entrando na floresta e as coisas vão saindo, que ela vai ajudando e vai tirando e vai olhando para trás e vai te puxando. E aí... Me ajuda a olhar o mapa, né? Me ajuda a ler esse mapa aqui que eu não estou entendendo. É incrível. Não tô Obrigada, entendendo. Tá? Merece, meu amor, e é eu uma tenho honra. muito que agradecer a Marta Robe, né, que foi quem me apresentou a ti, assim. Então, eu tenho muita gratidão. Obrigada. Bom, estamos todas unidas no mesmo propósito aí de evoluir. Tá? Um beijo grande. Encerramos, então, até o próximo episódio. Muito obrigada. Cheias de amor, ó. Beijo. Muitos coraçõezinhos. Beijo. Tchau.